Tarde a todos, prazer imenso estar aqui com vocês. Dia de hoje, depois de um belo treino de academia que eu fiz hoje, muito importante lembrar que todo dia é dia de treinar, dia de se amar, dia de prosseguir, dia de manter cada vez mais o foco naquilo que você mais quer, naquilo que você mais deseja, mas principalmente você lembrar que todo dia é um tijolinho a mais dentro daquele teu processo de evolução, no seu processo de conquista, no seu processo de amor próprio. Hoje, gente, nós vamos falar sobre pessoas tóxicas, pessoas somáticas, né? Muito a partir do que eu vou falar hoje, eu quero que todo mundo me entenda que nós temos um trabalho de mais de 20 anos de pesquisa comportamental, com soluções comportamentais, e esse trabalho de pesquisa, né, no nosso laboratório, nós aplicamos avaliações neurométricas nas pessoas, que mede o cérebro, o oxigênio funcional, o balanço autonômico, a disponibilidade funcional, a resposta fisiológica, o índice mal-reflexo, e todo um processo que a pessoa ela se entende. Então, dentro desse nosso laboratório, nós temos uma gama de informações dos processos somáticos nas pessoas. Então, por favor, me entendam que, assim, nós temos um banco de dados muito grande com relação a doenças psicossomáticas. Como eu disse ontem na live, você ler um livro, fazer um curso, você conhece, você sabe o assunto do que se fala, mas você não tem sabedoria. Sabedoria vem com a experiência. E quando eu falo de neurociência comportamental cognitiva, é o tratar, é o estar junto, é o dar suplemento, é o treinar, é o ministrar, é o mentorear, é o coachear. Então, nesses mais de 20 anos, nós temos um BI, Business Inteligência, sobre o comportamento humano, mas baseado em ciência, baseado em dados analíticos, dados mensuráveis. Então, tudo que eu vou falar para vocês agora sobre pessoas somáticas é baseado no nosso laboratório de pesquisa, não é baseado porque eu estudei, porque eu li. Não, isso é uma parte muito pequena, perto da experiência de 25 anos. Então, é para deixar bem claro, nós temos um instituto chamado Instituto Neurosistêmico, nós temos uma escola que ensina isso, que chama Centro Nacional de Coach, que não ensina só coach, ensina PNL, ensina neurociência, ensina oratória, ensina anti-age, medicina epigenômica, medicina funcional. Então, nós temos uma escola para passar o conhecimento e um instituto de pesquisa que é para fazer com que tudo que nós ensinamos na escola esteja comprovado cientificamente nos resultados. Então, muita gente fala, mas o médico me diz isso, mas o psicólogo me diz aquilo, tá bom. Mas ele trata com você lá. Ele pegou você antes, tratou, pegou você depois, mensurou o resultado, criou um laudo e viu a diferença do que deu. Então, nós fazemos ciência na prática. Então, vocês podem perceber que, assim, entendam isso que eu estou falando. Nosso trabalho é baseado em ciência, não é baseado em achismo, não é baseado em nada do que eu vi por aí, que assim, vamos pensar positivos, fazer um curso de arte da felicidade. Meu amigo, se você tiver com o intestino sujo, você não produz serotonina nos níveis normais. Não existe arte da felicidade certa. Então, eu preciso que todo mundo entenda primeiro o seguinte: para rodar o software bom, você precisa do hardware bom. Então, você não roda um software de edição de vídeo, que é muito pesado, um Adobe Premiere para editar um vídeo, num computador i2, num i3. Você não roda um software daquele. Então, se você quer ter um software de milionário, um software de qualidade de vida, um software de qualidade de amor, um software de atitudes mentais que não somatizam doenças, você precisa ter um hardware que roda esses processos mentais.
que são os teus softwares. Então, muita gente, por que estuda e fica do mesmo jeito sempre? Porque ele tem lá o conhecimento, ele acessa o saber, mas não tem a sabedoria, porque ele não consegue rodar o software dele no hardware que possui. E as pessoas somáticas, 99% das pessoas somáticas tem a cultura, mas não tem um hábito. Tem a informação, o conhecimento, mas não tem a sabedoria. Então começa por aí. Então, quantas pessoas vocês percebem que tem um potencial enorme, mas não tem um resultado igual ao potencial? Por quê? Porque a alta performance, gente, existe uma fórmula de alta performance, né? A fórmula é performance, com P maiúsculo, igual P minúsculo menos I. Potencial menos interferências. Essas interferências é que gera o processo somático, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender nesse processo somático é quantas pessoas que vocês conhecem que quando chega num determinado nível de problema, elas dão um passo para trás ao invés de dar um passo para frente, ou não é passar por cima do problema, é saber dar a volta, o entorno, né? A linguagem, a lei da água, ela não fura a pedra, ela vai moldando a pedra. Então muita gente só tem um processo somático. Por quê? Porque nós temos um cérebro, e dentro do cérebro nós temos outro cérebro, chamado cérebro emocional, onde fica o sistema límbico. Esse sistema límbico tem um sistema límbico que eu chamo de sistema límbico profundo, conforme também o Dr. Amen, que tem lá uma clínica nos Estados Unidos que faz um trabalho de PET scan. E foi detectado, foi diagnosticado, foi estudado, e ele também tem um BI lá, né, nos Estados Unidos, na Califórnia, igual eu tenho aqui, que a gente sabe que todo o processo somático, sistema límbico, todo o processo somático depende da qualidade química que nós temos nesse sistema límbico. Então as amígdalas têm um papel muito importante junto às pessoas somáticas. Os processos do hipocampo, ele vai defender o que a amígdala gerar, o que a amígdala soltar ali. E aí, quando você tem esse processo somático no sistema límbico, você não libera para que o seu córtex pré-frontal, decisões, planejamento, ética, eles assumam o comportamento. Então, as pessoas somáticas, elas têm uma dificuldade muito grande de ter um poder decisório através do córtex pré-frontal. Eles têm impulsos nervosos, impulsos emocionais. Por quê? Porque o processo do sistema límbico deles, a amígdala cerebral, assume todo o processo de decisão. Se você é uma pessoa somática, você é extremista demais, ou você é apático demais, ou você depende do outro demais, ou você não consegue, tem dificuldade para tomar decisões corretas. Por quê? Porque a sua decisão é pautada em ativamento emocional, em respostas emocionais. E aí existe uma química cerebral sua que você viciou nessa dependência química emocional. Então, para você suprir as suas necessidades humanas, seja ela importância e significância, poder, amor, conexão, crescimento, contribuição, variedade, o que você faz? Você está viciado numa química porque você não tem nutriente no corpo para expandir e te dar mais retorno, te dar mais tranquilidade, te dar mais feedbacks, onde você consegue estar equilibrado emocionalmente, porque o seu sistema límbico, o cérebro dentro do cérebro, ele é composto de um processo químico que fica dependendo das amígdalas cerebrais e é onde está registrada a nossa memória. Então o hipocampo, junto com a amígdala cerebral, tem um vício, ele assume a postura, ele assume o comando comportamental, e aí o seu córtex pré-frontal, aqui em cima da testa, não assume corretamente o poder de decisão, de planejamento, de ética, e aí você não consegue tomar decisões corretas. E aí você se torna uma pessoa completamente somática. A sua vida é dor, a sua vida é pesar, a sua vida é derrota, a sua vida é de novo um saco, outro dia é complicado, a sua linguística entrega, a sua química. Então,
Primeira coisa, não vai fazer terapia neste momento, você tem que fazer um trabalho de suplementação, você tem que fazer um trabalho de medicina epigenômica, você tem que trabalhar com suplementos, você tem que trabalhar com nutrição cerebral. Por quê? Porque você tem uma dependência química emocional e uma dependência química nutricional. Então muitas pessoas que são pessoas somáticas não tem essa informação, porque no nosso país pouco se fala disso, porque poucos profissionais sabem disso. E a maioria da classe que deveria saber disso não estão preocupados em falar exatamente dos precursores do seu corpo para deixar o seu corpo com índices saudáveis de neurotransmissores. A maioria das pessoas que trabalham com saúde, com desenvolvimento de pessoas, ou que são da área de médica, né? São da medicina lesional, então eles querem te ajudar de uma maneira te aplicando remédio, que são os protocolos que são ensinados a eles. Então as pessoas que são pessoas somáticas, as que desenvolvem doenças psicossomáticas, as que desenvolvem problemas psicossomáticos como depressão, ansiedade, toque, TDA, TDAH, e aí vem psoríase, candidíase, bursite, gastrites, e depois vamos aplicar para problemas de tireoide, pâncreas, fígado, e aí mais agudamente, mais, né, vamos dizer assim, uma coisa mais profunda e mais longa, crônica, câncer. Então as pessoas somáticas são as que mais desenvolvem doenças psicossomáticas. Por quê? Porque eles têm um cérebro límbico que precisa ser tratado. E como é que você trata cérebro límbico? Existe todo um protocolo para isso. Não é apertar um botão, tomar um remedinho e no outro dia tá bem. Isso aí é para uma crise de pânico, isso aí é quando você está surtado. Agora, para você manter os seus índices, para você manter o equilíbrio da sua homeostase, para você manter a sua suprarrenal tranquila, para você manter a sua tireoide fazendo o comando endócrino completo, sem nenhuma disfunção, você precisa de um trabalho mais profundo. Não é fazendo um cursinho aqui, um cursinho ali. Você precisa adotar na sua vida uma disciplina que vai acompanhar todo um processo de vida, toda uma mentalidade nova de saúde e estilo de vida. Então você vai ter que ter o conhecimento disso, você vai ter que ter o saber disso, você vai ter que ter sabedoria para isso. E dentro desse pacote inteiro, entra terapia, entra alimentação, nutrição, atividade física, estilo de vida. Mas para cada pessoa, ela tem um tipo genético, sangue O, sangue A, sangue B, sangue AB. Cada tipo sanguíneo tem 4 fatores diferentes. Cada tipo genético tem 4 tipos diferentes. Cada histórico de pessoas que tem uma vida vivida e que não sabe contar história porque tem um sistema límbico viciado no somático, tudo é desespero, tudo é dor, tudo é perda, tudo é complicado, tudo é difícil. Então, esse padrão químico, a gente vai calibrar esse padrão químico através de quê? De protocolos. Então, muita gente que procura hoje soluções esqueceu de trabalhar o hardware primeiro para depois alterar o software. Eles já vão direto no software. O que vai acontecer com a pessoa? É o famoso engorda e emagrece, é o famoso estou bem, mas agora estou mal. Ah, eu pensei que ia melhorar, mas caí em depressão de novo. Então são coisas assim que a gente tem que tomar cuidado. Deixa eu ver, o vídeo parou aqui. Não. Voltei. Então são coisas assim que a gente tem que tomar cuidado. Então, muita atenção quando você fala de pessoas somáticas. Vamos citar algumas pessoas somáticas. Pessoas que são sempre vítimas. Pessoas que terceirizam responsabilidades. Pessoas que desenvolveram doenças, por exemplo, psoríase, problemas de tireoide, gastrite, problemas de sono, brigas, não encontram amor, não encontram um par perfeito, não encontram felicidade nas pequenas coisas, têm dificuldade de amar, têm dificuldade de ser amado, têm dificuldade de respeitar a opinião do outro. São alguns itens de pessoas somáticas. Outra coisa,
Pessoas somáticas, geralmente, elas se abandonam. Ou se abandonam fisicamente, ou se abandonam emocionalmente, psicologicamente, cognitivamente, ou elas se abandonam espiritualmente. Ser humano é uma coisa, é um ser, é um processo. E é um processo que não tem fim. Então, geralmente, as pessoas somáticas não estão ligadas, conectadas no agora. Estão conectadas no futuro ou estão presas a um passado. Pessoas somáticas não sabem contar história para si mesmo. Pessoa somática, ela tem dificuldade de perdoar, de aceitar, de flexibilizar, de se calibrar. Nós não falamos mudanças. Jamais fale mudanças para você. Fale, eu preciso me calibrar, porque você tem uma essência, uma educação, uma história. Se você muda, você está dizendo que você vai jogar fora tudo isso. Você não vai jogar fora tudo isso, mas você vai aprender a se calibrar com tudo isso. Isso faz uma diferença enorme no peso que dá nas suas costas. Então, é muito importante você ter essa percepção, é muito importante você entender se você é uma pessoa somática ou não, porque os ambientes são somáticos. E se você for uma pessoa somática, você juntou a fome com a vontade de comer. Você vai se tornar uma pessoa que desenvolve doença psicossomática. Então vamos gravar isso. Nos ambientes já são somáticos. E se você é uma pessoa somática, 1 e 1 são 2, você é um potencial somático diário. Você é um potencial em doença somática, psicossomática. Então, lembrando a todo mundo, dia 13 e 14 de março, curso padrão funcional que vai explicar, vai te dar feedback, vai te dar protocolo, vai te dar noção de quem você é, vai te dar o caminho para você entender como é o seu processo de intoxicação e como é o seu processo de desintoxicação, como é o seu processo de psicossomatização e como você vai fazer para tirar essa questão psicossoma dentro de você e você começar a caminhar na vida, ser uma pessoa que vai expandir. Porque o nosso propósito como ser humano é evoluir, é expandir o mapa interno, o mapa, as nossas conexões neurais. Não é você mudar nada, é só você expandir. Pensei muito sobre isso. Quero agradecer a presença de todos aqui. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Paty Servilho, Abner, Denis, coach personal, Felipe, Robson, David. Prazer imenso estar com vocês aqui. E vamos lembrar disso. Pessoas somáticas unidas com ambientes somáticos, isso gera doença psicossomática. A história que você conta, da história que você possui para você mesmo, é o que você é. Então, se você não tem informação sobre isso, e você quer rodar um software muito que eu quero ser sucesso, eu quero ser milionário, porque agora eu tenho que pensar assim. Se você não tiver uma química correta, amigão, desculpa, você não tem disponibilidade funcional para rodar o software. Então grava muito isso. Tenha muita seriedade com você e seja um profissional na arte de viver. Muitas pessoas são profissionais na rua, um belo advogado, um grande profissional na TI, um grande profissional engenheiro, um grande profissional psicólogo, um grande profissional médico, mas ele é amador com ele na arte de viver. E o que eu mais vejo são grandes profissionais para os outros e grandes amadores para si mesmo. E isso é o que faz de você uma pessoa psicossomática, uma pessoa que desenvolve doença psicossomática. Um grande beijo no coração de vocês, que vocês tenham uma tarde fantástica, uma noite iluminada, que o dia seja um dia cheio de bênçãos, de portas abertas, que vocês tenham a clarividência, a intuição, o comando interno de prosperidade, de amor e principalmente de autoestima, amor próprio e empatia. Saúde e sucesso para todo mundo, amor e gratidão. Até amanhã, que nós nos vemos com outra dica de outro tema dessa semana de padrão funcional.